por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus seja louvado. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Bom dia a você que está nos assistindo através do canal da TV, através do YouTube, do Instagram, das redes sociais. Esta é a Igreja Primeiro Amor. Nós estamos situados na Avenida José Bonifácio, 690, São Brás, Belém, Pará. Essa igreja, ela trabalha em cosmovisão bíblica. Podem sentar, por favor, desculpem. Essa igreja, ela trabalha em cosmovisão bíblica, conservando a doutrina, mas inovando em ações. Nós atuamos em 7 áreas de influência da sociedade. Elas estão listadas aqui: família, assistência social, educação, governo, mídia, artes e negócios. Por que isso? Porque nós precisamos influenciar o mundo. E influência é mudança de atitude. Metanoia. Hoje aqui, nesses poucos minutos de louvor e adoração, pelo menos 3 dessas áreas estão atuando ativamente. A área de artes, com louvor, que ministrou para nós esses 2 louvores extremamente abençoados. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. O grupo de comunicação e mídia, que está levando para você que nos assiste através da TV ou das redes sociais. E o grupo de educação vem trabalhando de forma intensa. Já produzimos 6 lições bíblicas para as ministrações das nossas escolas. E você que é pastor e que quer ter essa ferramenta de divulgação do Evangelho na sua igreja, entre em contato conosco, porque os direitos autorais dessas revistas, elas são livres. O pastor Marx, que é o escritor dessa revista, com muito amor e gratidão a Deus, sem nenhum interesse pessoal, deixa essas revistas abertas para qualquer igreja, qualquer denominação que queira utilizá-las. Se você quiser também acessar a nossa revista virtualmente, você pode acessar o Google Play. Você pode ler aqui na sua tela aí o código QR Code. Se você não conseguir, você pode procurar como e-books Aviva. Entra no Google Play e digita e-books Aviva. E vai aparecer a nossa revista virtual. E você pode acompanhar essa lição conosco e fazer uso aí na sua igreja, na sua célula, no seu núcleo missionário, no seu grupo familiar, seja qual for a nomenclatura, no seu devocional familiar, e assim ser edificado pela palavra de Deus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar rapidinho e nós vamos entrar na lição de hoje. Querido Deus, nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por mais um dia que tu nos concedes. Te louvamos, Senhor, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Tributamos a ti, Senhor, tudo que somos e tudo que façamos nesta terra, Senhor, façamos para a glorificação do teu nome, não para engrandecimento próprio ou vanglória, mas queremos tributar a ti, Senhor, toda a gratidão e todo louvor que é merecido a ti. Só tu és digno de todo louvor e toda glória. Senhor, subjuga a ti agora todo entendimento, toda ministração seja ministrada através do teu Espírito, através da minha boca, mas que venha direto do trono da graça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos.
faz guarida em nossos corações e que a palavra ministrada alcance o fim desejado, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a você que está nos assistindo aí em qualquer lugar desse mundo. Tem gente em Portugal, com certeza nos assistindo. Quem seria? O PF e a sua família com certeza está nos assistindo. Minha mãe lá em Salvador. E todos que vocês que estiverem conosco. Sejam muito bem-vindos. A lição de hoje fala a parábola da pedra rejeitada. É a lição 8 da revista 6. Para a gente entender um pouco, vamos ler o texto e depois eu vou fazer um preâmbulozinho para a gente se situar nessa parábola. A leitura bíblica diz, Mateus 21, 42 a 44, diz assim: Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a pedra, a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Para que a gente entenda um pouco, essa parábola ela foi inserida numa outra parábola de Jesus, e eu queria só trazer um pouco para que a gente se situe em que momento Jesus utiliza essa parábola. No início do livro de Mateus, no capítulo 21, aliás, no início do capítulo 21 de Mateus, Jesus começa a viver os 6 últimos dias de vida terrena dele. E é o momento que ele está entrando na cidade de Jerusalém, a entrada triunfal, montada num jumentinho. E tem todo aquele alvoroço que vocês conhecem, né? A multidão gritando Hosana ao filho de Davi. E isso causa um certo alvoroço na cidade. Por quê? Porque já tinha uma multidão se dirigindo à cidade para as festas, as 3 festas, né? A festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos e a festa da colheita, ok? Então tem uma multidão já se dirigindo para a cidade e Jesus vem entrando na cidade. Outra multidão se forma atrás dele. Tem uma multidão à frente e uma multidão atrás. E aí o povo reconhece Jesus como Messias e começa a adorar a Deus. E isso começa a criar um tumulto muito grande na cidade. E os principais dos sacerdotes ficam antenados, né, com isso. E eles se indignam com isso. Jesus se dirige ao templo, começa a ensinar o povo, a multidão, e Jesus nesse momento ele é interrompido pelos principais dos sacerdotes, e aí começa um diálogo. Nesse momento, lá no versículo 16, os principais dos sacerdotes começam a interrogar Jesus e dizer assim: você está vendo o que eles estão dizendo? As crianças gritando, bendito ao filho de Davi, Hosana ao rei. E Jesus diz assim para eles, da boca dos pequeninos, nunca leste? Preste atenção numa coisa. Quando Jesus está falando com a multidão, ele se dirige, se você olhar algumas parábolas das 40, você vê que Jesus sempre traz uma história, uma parábola, e ele começa assim: certo rei, não é? Certo senhor. Não é assim que ele sempre começa uma parábola? Só que nessa daqui ele começa a falar assim, ó: nunca lestes? Nunca lestes? Por que ele faz isso? Porque ele está falando com os anciãos e os sacerdotes. Ele está falando com gente que conhece a palavra, que é estudioso da palavra. Então ele lembra a esses sacerdotes o que a própria palavra diz. Jesus ele usa a palavra para entregar a mensagem que ele quer entregar. Só que ele não está falando com a multidão, ele está falando com gente que conhece a palavra. Então ele se refere à palavra para trazer as respostas. E aí ele diz assim: nunca lestes que da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor? Então, se atenta, está na Bíblia. A Bíblia já diz, a Escritura já diz que da boca dos pequeninos é que sai o pequeno louvor. Por que as crianças estão incomodando vocês?
Ele está adorando ao rei. Claro que ele não está dizendo desta forma, mas ele está deixando entender que, apesar dos escribas e os fariseus não reconhecerem ele como Messias, ele está dizendo aqui, olha, quem está diante de vocês é o Senhor dos senhores. É o próprio Deus encarnado. E vocês não reconhecem, mas as crianças estão reconhecendo. Amém? E aí esse diálogo, ele prossegue. Lá no versículo 23, Jesus vai ser de novo interrogado. Na verdade, a sua autoridade vai ser interrogada, né, pelos sacerdotes. Eles questionam a autoridade de Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você opera milagres? Com que autoridade você fala ao povo desse jeito? E Jesus responde com uma outra pergunta. Eu não vou citar tudo, você lê aí depois o capítulo 21, para a gente ganhar tempo. Mas só para a gente se situar. E aí, diante desse diálogo, né, na continuação desse diálogo, Jesus começa a ministrar a parábola dos lavradores maus. E dentro da palavra dos lavradores maus é que Jesus cita essa palavra, cita essa parábola da pedra rejeitada. Então vamos lá. Estamos situados, ok? Vamos lá. A parábola da pedra rejeitada, Jesus ele não está falando dele mesmo. Essa parábola ele não ilustra a partir dele mesmo. Ele usa um texto que já está nas Escrituras, um texto messiânico, né? Por isso que ela é uma parábola messiânica. Ele utiliza essa parábola para aplicação pessoal e dizer assim, ó, vocês estão diante da pedra fundamental e vocês não estão reconhecendo isso. Lembra? Veio para os seus e os seus não o receberam, não é? Então Jesus ele usa dessa parábola, desse texto lá em Salmo 118, salvo engano, e utiliza isso para lembrar o povo do que já está escrito, do que já está profetizado. Ele viria, mas o povo não reconhece isso. Mas para a gente avançar um pouco mais, por que Jesus, ou aliás, por que essa escrita lá nos Salmos, ela já existia falando da pedra fundamental e da pedra angular? No contexto histórico, cultural daquela época, as construções, elas eram baseadas, né, elas eram construídas a partir de uma pedra, por que angular? Porque ela tinha que ter um ângulo reto, ela tinha que ser perfeita, para a partir dessa pedra posta, toda o restante da construção ser baseada, né? Quem já construiu aqui, ou quem é pedreiro, ou quem é arquiteto, conhece um negócio chamado prumo, né? Que hoje a gente usa, né? Põe o primeiro tijolo, apruma ele e vem dele aprumando os outros e ergue a construção. Nessa época era essa pedra, precisava ter uma pedra perfeita, de ângulo perfeito, para que ela viesse sustentar o peso do edifício. Essa pedra ela tinha duas principais funções, pelo menos essas duas. Ela teria que sustentar o edifício e ela ia servir de mestra, de base, de guia para a construção que seria erguida, né? Então, por isso que ela é chamada de pedra angular. Nos registros dos Salmos, quando Jesus cita o texto, ele está falando de Salmo 118, verso 22 e verso 23. Diz assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Eu estava estudando essa lição e eu encontrei uma história de um certo escritor, que ele conta que no tempo da construção do templo de Salomão, quando Salomão estava construindo o templo em Jerusalém, as pedras que eram utilizadas para a construção do templo, elas eram forjadas na pedreira, né? E ela era deslocada para a área da construção. E isso era constantemente. Então, a pedra era preparada na pedreira e se deslocava para a área de construção.
E os construtores começaram a montar, né, a estrutura do templo. E uma certa pedra foi deixada de canto. O pessoal tentou encaixar ela na construção e ela não se encaixava em canto nenhum. Em nenhuma... ela não casava com as demais pedras. E ela foi ficando de canto. E a construção foi seguindo. E num determinado momento, os mestres, né, construtores, vieram supervisionar a construção. E aí, nessa supervisão, eles encontram um espaço aberto, faltando uma pedra. E aí, ele passa o olho na área da construção e encontra uma pedra lá, já há muito tempo, já marcada pelo tempo. E eles pedem que peguem aquela pedra e tragam, para eles experimentarem essa pedra, exatamente nesse espaço vazio. E essa pedra era exatamente a pedra que faltava na construção. Então, essa história, ela demonstra essa importância dessa pedra angular na construção. Então, Jesus, ele usa esse texto, e esse texto ele tem que ser interpretado profeticamente, dentro do contexto da história, dentro do que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo em Israel? Os principais sacerdotes, eles tinham abandonado, apesar de conhecer as Escrituras, conhecer Deus, eles tinham deixado Deus de lado, né? Eles se achavam maiorais dos povos e deixaram de fazer com que, de seguir as instruções de Jesus, do plano perfeito de Deus em tornar a nação de Israel a sua nação, a sua linhagem, e os homens tinham se afastado de Deus. Então, a pedra nessa parábola se refere exatamente ao Messias e as suas palavras, o reino de Deus. Os construtores, no Salmo 118, eles são os líderes de Israel. Metaforicamente, né, falando, quando fala os construtores, naquele texto que nós lemos, Salmo 118, são os líderes de Israel que deviam seguir as palavras do Messias. O edifício a ser construído seria a implantação da nação de Abraão como nação sacerdotal, que reluziria a glória do reino de Deus entre os homens. Correto? No projeto de Deus, Jesus, ele é a pedra perfeita, aprovada e preciosa, assentada em Sião. Mas na visão dos líderes de Israel naquele momento, eles não concebiam essa ideia do Messias. Lembra do questionamento que eu citei, que os sacerdotes fazem a Jesus, quando diz assim: com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? Eles fazem essa pergunta, e Jesus responde com uma outra pergunta. Veja bem, Mateus 21, 23 diz assim, e chegando ao templo de Deus, achegaram-se a ele, quando estava ensinando, os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, são os líderes religiosos, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E respondendo-lhe Jesus, lhes disse: eu vos perguntarei algo, se me disserdes, também eu lhes direi com que autoridade faço isto. Na verdade, Jesus, com essa pergunta que ele vai fazer, ele já dá a resposta ao questionamento dos principais. Presta atenção. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles então pensaram entre si. O interessante é que conversar com Jesus, relacionar com Jesus, é muito bacana, porque você conversa com ele e ele sonda o seu coração. Então ele já sabe o que é que você vai falar. Ele já sabe o que é que você vai responder. Não é assim? Lembra de quando Jesus cura o paralítico, que é descido pelo telhado? E Jesus diz assim, perdoados-te são os seus pecados. E aí o povo, a Bíblia diz que o povo rasou em seu coração, diz assim: oxe, como é que esse camarada aí está perdoando o pecado? Com que autoridade ele tem para isso? Aí Jesus diz assim, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder
de perdoar pecado, eu digo para esse coxo, ó, levanta e anda. Então, o mais importante para Jesus era curar o coxo? Era? Não, era salvar a alma primeiro. Jesus, ele veio salvar. A cura é consequência, depende da minha e da sua fé. Mas o principal papel de Jesus é salvação. Ele virá como juiz, mas o principal papel dele hoje é salvação. E aí, Jesus questiona isso, e eles razoam em seu coração dizendo: se dissermos que é do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos têm João como profeta. E respondendo a eles, disseram assim, ó, não sabemos. Mas Jesus sonda o coração, Jesus sabia que eles sabiam, né? E eles se esquivam da resposta para não reconhecer o Messias, né? Se ele diz que João, o batismo de João é do céu, ele reconhece que Cristo é o Messias, porque o que é que João afirmava? Eu batizo com água, mas o que vem após mim, não é isso? Então, se eles dissessem, não, o batismo de João vem do céu, automaticamente eles estavam reconhecendo que eles estavam diante do Messias. Mas se era uma coisa que eles não queriam reconhecer, apesar de conhecer as Escrituras, eles não queriam reconhecer. E respondendo, disseram, não sabemos. E eles então lhe disse, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Jesus demonstrou que eles sabiam e que não estavam dispostos a responder. De fato, ele disse, se vocês não forem honestos comigo e o povo, é inútil continuar essa conversa. Então, Jesus, ele usa a palavra para que a própria pergunta seja uma espécie de, vou usar essa palavra, uma armadilha para o sacerdote entender que ele, reconhecer que ele era Senhor. E aí eles se esquivam da resposta. Mas voltando aqui, essa pedra, ela não passava, na visão dos líderes judaicos, essa pedra não passava de inadequada, imperfeita e indigna de utilidade. Portanto, ela foi rejeitada. Dentro do contexto dessa parábola, como eu falei, essa parábola ela vem a seguir da parábola dos lavradores. Jesus está ministrando sobre a palavra dos lavradores e ele cita essa pedra rejeitada como complemento. A palavra dos lavradores maus diz assim, conta que certo homem, Deus, é dono de uma vinha, a qual arrendou a alguns homens. Quem é essa vinha? Israel. Chegado o tempo da colheita, o dono envia seus servos, que são os profetas, para recolher a sua parte. Então os arredatários os espancam. Quem são os arredatários? Os líderes religiosos. E por fim, o dono envia o seu próprio filho, pensando que seria respeitado. Os arrendatários lançaram mão nele e os mataram. Você já viu essa história? Deus, ele está dentro dessa parábola dos lavradores maus, falando do filho dele, que viria ao mundo e que estava no mundo, para ser morto por nós, para nos trazer salvação. E aí, Jesus ele está lembrando aos líderes do judaísmo, que Israel sempre maltratou os profetas. Não tem um texto que diz assim, ó Israel, você sempre maltratou os meus profetas? Não tem um texto? Deus envia os profetas para quê? Para fazer a colheita. Fazendo metaforicamente a ligação com a parábola dos lavradores. Qual é essa colheita? Quem se arrisca? Qual é essa colheita? Aumentar a nação de Israel. Qual foi o intuito de Deus quando criou a nação? Era só Abraão? O que é que ele diz para Abraão? A sua descendência
se multiplicará. Deus sempre teve o conceito de relacionamento e de formar uma grande nação, incontável nação. Mas quando, nesse momento aqui, Israel se afasta de Deus. E vocês vão ver um pouco mais na frente que essa pedra, ela vai ser tirada. E ela vai ser lançada a outro povo. Ainda dentro do contexto da parábola, quando cita o Salmo 118, verso 22, 23, Jesus está provocando que os sacerdotes e os escribas, eles pensem, eles analisem que ele, Jesus, ele é o cumprimento dessa profecia lá de Salmos. Quando ele diz, a pedra que foi rejeitada, essa se tornou a pedra angular. Jesus está dizendo, não claramente, né? Até hoje ele faz isso, né? Às vezes diz alguma coisa para a gente, mas ele não diz claramente. Não é assim? A nossa intimidade e o nosso relacionamento com ele, em algum momento a gente vai entender o que Jesus está dizendo. Ele é o cumprimento daquele texto profético, e que aquele era o tempo da colheita. Deus enviou os profetas para colher, foram maltratados, e Deus envia o seu filho para consumir a colheita. Ok? Jesus está lembrando ao povo, ó, sou eu, o filho do dono da vinha. O que vocês têm, a nação de Israel, não é sua. Não são de vocês. A nação de Israel pertence a meu pai. E vocês estão disturpando o caminho. Vocês estão desviando a nação do meu pai. E eu vim para consumir a colheita. Os destinatários dessa mensagem são exatamente os principais sacerdotes e escribas e os anciões do povo. Homens que se enquadraram perfeitamente ao perfil dos arrendatários da vinha. Agiam como se fossem donos do povo e de verdade, apesar de estarem sob o domínio de Roma, império que Deus usou para lhes quebrar a arrogância, eles não aprenderam a lição. Se comportavam como se houvesse domesticado Deus. Como é que eu chego diante do Filho de Deus e questiono? Com que autoridade você faz isso? Como que Jesus expulsa os demônios, cura os coxos, dá visão aos cegos, liberta os cativos, e o povo ainda duvida de que ele é o Messias. Mas por quê? Porque o Messias nessa época, o povo esperava que fosse o Messias que viesse libertar Israel dessa escravidão de Roma. O povo estava pensando no agora, no meu estado, como eu estou. Eu sou escravo, eu preciso me libertar disso. Mas a libertação que Jesus trouxe, ela é eterna, não é para agora. Entende? Então o povo de Israel, eles tinham a visão de Messias que viesse tirar o jugo de Roma, sem entender que Jesus, ele está trazendo o reino dos céus. O tempo todo Jesus prega, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante, e ele vai trazendo, tentando fazer com que a gente entenda que o nosso reino, a nossa vida aqui, ela é passageira, nós somos peregrinos aqui. Nós somos peregrinos. Isso quer dizer que a gente tem que sofrer? Não necessariamente. Mas se sofrermos com Cristo, glória a Deus. O pior é sofrer sem Cristo, não é? Mas se sofrermos com Cristo, amém. O que é que Paulo diz? Eu não tenho a minha vida como preciosa. Não é isso? Então, o que é que Jesus está dizendo para ele? Camarada, esquece isso aqui. Isso aqui é passageiro. A mensagem que eu estou te trazendo, o reino que eu estou te trazendo, é muito além disso aqui.
Apesar de ter sido eu que criei o mundo, eu não criei o mundo só para você estar aqui. Eu quero que vocês estejam comigo. Quando ele vai a assuntos aos céus, ele diz assim: eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E esse povo aqui, Israel e os escribas, os principais sacerdotes, eles estão preocupados com a verdade deles. Eles não estão preocupados com a verdade de Deus. Eles estão preocupados com a verdade deles. Entenderam? Eles se assentaram no lugar mais alto e nobre que era reservado ao Messias. Mateus 23, 2 diz assim, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quem está falando isso? Jesus. O item 3 da lição nos traz o significado da pedra e sua aplicação. Quando Jesus faz essa pergunta, não leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus, ele assume nesse instante, com essa pergunta, ele assume que ele é a pedra que Salmos, que a profecia lá em Salmos fala. Ele é o Cristo de Deus. O próprio Jesus, ele se reveste desse papel quando indagava os discípulos sobre quem diziam ser ele. E depois a resposta, da resposta de Pedro, ele diz assim, não está aqui o texto, perdão, vamos ao 3.2, a pedra rejeitada por Israel e retirada fora. O significado dessa lição, ela vai trazer exatamente isso aqui, a pedra foi rejeitada, a pedra está diante de vocês, vocês não querem, eu sou o Messias, vocês me rejeitam, eu vou ser tirado e vou ser lançado para fora. Vocês vão entender. Poucos dias depois, lembra que eu falei no início, Jesus está vivendo os 6 últimos dias de vida na terra? Poucos dias depois dessa parábola, os líderes da religião judaica tramaram seu plano letal e tiraram a vida do Filho de Deus, cumprindo assim os salmos e os profetas. A advertência foi ignorada e o Messias foi morto. A pedra foi retirada do canteiro de obras. O apóstolo Pedro, ele faz essa afirmação direta, quando, em nome de Jesus, ele cura um coxo e os escribas o interrogam. Você deve lembrar dessa passagem. E em audiência pública, Pedro afirma assim, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, aleluia, sim, em seu nome é que este está curado. Pedro, em nome de Jesus, cura o coxo, e é interrogado, a mesma interrogação que os escribas fizeram para Jesus, eles fazem a Pedro. Em nome de quem você faz isso? Só que lá eles perguntaram para o próprio Cristo. Aqui eles perguntam a Pedro. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse assim, em nome de Jesus Nazareno, o qual vocês crucificaram. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Observem que Jesus cita lá o texto de Salmos. Após a sua morte e ressurreição, Pedro, cheio do Espírito Santo, usa o mesmo texto e diz assim, aquele camarada que vocês mataram, ele foi a pedra, ele era a pedra que vocês rejeitaram. Em nome dele é que nós fazemos isso.
A pedra posta na esquina da igreja, item 3.3. Essa pedra rejeitada, Jesus, ele é a base da igreja. Lembra o significado da pedra angular? A pedra de base? Jesus é a base da igreja. Tudo que acontecer na igreja que não tiver Jesus como base, o negócio está feio. Jesus é a base de tudo. As profecias, elas não previram apenas que Israel iria rejeitar a pedra de ângulo, mas ela iria ser enviada para outra construção, outros povos, os gentios. Os apóstolos Pedro e Paulo ensinaram que Jesus Cristo é a pedra de fundamento sobre a qual a vida da igreja, tanto individual como coletiva, está firmada. A igreja é isso aqui? Isso aqui é o quê? Templo. Quem é a igreja de Cristo? Mas eu sou igreja de Cristo sozinho? Sim. Sou. Se eu estiver sozinho, eu sou igreja de Cristo. Não deixo de ser. Porém, o principal intuito de Jesus é a comunhão. Quando eu estou em comunhão, eu fortaleço essa igreja, que sou eu, ajudo o meu irmão, e essa igreja, como um corpo, tem a missão de levar o Evangelho, de fazer Jesus conhecido. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Jesus, ele tem que estar como base da minha vida, ele tem que ser a base da sua vida, e ele sendo a base da minha vida, a base da sua vida, a base da nossa vida, ele é a base da igreja. Tudo que fizermos, tudo que construirmos, não importa, ou não tem valor nenhum, se a gente trabalhar tanto, tivermos tantas atividades, tanto ativismo, se o principal foco dessas ações e desse movimento que é a igreja, e glória a Deus por esse movimento da igreja, e principalmente desta igreja, se não tiver Jesus como base, eu sinto te dizer, estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Mas glória a Deus, que nós temos a convicção que nessa igreja, Jesus é a base. Jesus é a base. Mesmo com as nossas imperfeições, Ele nos amou. Ele nos amou. E fez de nós concidadãos da família de Deus. Você pode dar uma glória? Você perdeu tempo. Você não é qualquer pessoa. Por mais que te digam isso, você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus. E aonde você estiver, sendo reconhecido ou não, você é filho de Deus. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Faça valer a pena. Ainda dentro do tópico 3.3, não há dúvida que a nossa fé, ela está firmada em Cristo. O que é que a Bíblia diz? Que não vem por obras, para que ninguém se glorie. O que é que eu preciso para ter essa base, essa pedra angular,
como a base da minha vida, como a base da minha construção. Eu preciso pagar promessas, eu preciso fazer obras. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Isso é verdade. Mas se eu fizer obra sem fé, a Bíblia complementa e diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso fazer muita coisa. Posso viver aqui 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando, evangelizando, alimentando um, alimentando o outro, suprindo a necessidade de um, suprindo a necessidade de outro. Mas se a minha motivação para eu fazer isso não é Cristo, não é o amor de Deus que me move a fazer isso, perdi tempo. Não é verdade? Eu preciso ter fé. Aliás, basta eu ter fé para ter a Jesus como a base da minha vida. Mas eu preciso fazer obras. Eu preciso amar. E como é que eu amo? Como eu amo alguém? Com palavras? Com atitudes? Não é assim? O que é que Jesus diz assim, ó: quando você alimentar uma viúva, não é? Der de vestir ao que precisa. Você não está fazendo por eles, você está fazendo por mim. Então não basta dizer que eu amo. Não basta. Se a minha atitude não mostrar isso, dentro de casa, fora de casa, com os meus colegas, com os meus irmãos, com os meus vizinhos. Não é assim? A pedra angular, sendo a base da minha vida, da nossa vida, o ângulo reto, perfeito. Tem como sair uma construção torta? Não tem como. Se um pedreiro hoje começa a construir, ele não usa o prumo, o esquadro. Imagina aí como é que vai sair essa construção. Talvez nem saia, né? Talvez ela caia antes de completar, chegar na sua altura. Eu preciso ter Jesus como base da minha vida. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Glória rendemos a Deus porque hoje Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em templo construído pelo sacrifício expiatório da cruz, que é o nosso coração transformado e ordenado por Ele diariamente. É verdade? Deus, Ele consegue, ou a gente permite que Deus, Ele ordene, Ele coordene, Ele esquadrinhe os nossos corações, os nossos caminhos diariamente, ou só no domingo? Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Qual foi a consequência dessa rejeição da pedra angular em Israel? O verso 43, ele diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Uma coisa que eu esqueci de falar no início é que quando Jesus ele começa aquele primeiro diálogo no templo, quando ele entra na cidade e ele vai ao templo e ele tem aquele primeiro diálogo, ele se retira,
sai de Jerusalém e vai para Betânia. No dia seguinte, ele retorna ao templo. E é quando começa esse diálogo daqui. Só que quando ele está nesse trajeto de Betânia para Jerusalém, ele tem fome. E ele passa por uma figueira. Figueira dá o quê? Figo, não é? Fruto. E ele tem fome. Você está com fome, você passa na mangueira e você quer que você pensa logo? Vou pegar uma manga. E Jesus faz a mesma coisa, vai na figueira e tenta pegar um figo e não acha um fruto. Aí ele vira para a figueira e diz assim: ó, nunca mais nasça um fruto de ti. Ele amaldiçoa aquela figueira. Não é a parábola da figueira infértil, é outro caso, tá? Jesus, ele tenta se alimentar e ele não encontra fruto. Qual o princípio disso? A nação de Israel, ela foi gerada para dar frutos. Quando Jesus ele vai à figueira e ele não acha o fruto e ele amaldiçoa a figueira, ele está fazendo uma correlação com Israel naquele tempo. Não tem frutos. O que é que Jesus diz assim? Sepulcros caiados. Não tem fruto em Israel. Então, quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele está fazendo uma ligação à realidade de Israel naquele momento. Israel não tem fruto. E essa pedra, esse reino, que era para ser frutífero em Israel, vai ser tirado e lançado para um povo que produzirá fruto. Que povo é esse? Quem é esse povo? Que povo é esse? É esse povo que vai morar no céu. O reino é retirado de Israel como consequência do repúdio declarado de Israel ao Messias como a pedra de construção de Deus. Jesus revela a decisão tomada. O reino vai ser tirado e vai ser lançado para um povo. Jesus comunicou a partir de então o projeto de Deus de fazer Israel uma nação representante do seu reino glorioso. Esse projeto, daquele momento em diante, ele estava cancelado. Entenderam? A partir do momento que Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. E aí, os gentios, que eram discriminados pelo povo de Israel. Quem são os gentios? Quem são os gentios? É todo mundo que não é judeu. Tem judeu aqui? Não, né? Você é um gentio. Glória a Deus. Glória a Deus que o véu foi rasgado. Porque nós temos agora livre acesso ao Pai. A liderança e a representação do reino, de fato e de direito, estava sendo repassada para os gentios. Quem é o gentio? A igreja. O novo povo de Deus que lhe daria frutos foi iniciado pelos discípulos. Por isso Jesus havia orado ao Pai dizendo: graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos. Quem são os sábios e entendidos? Quem são? Os escribas, os sacerdotes. Mas Deus ocultaste essas coisas para eles. Mas revelastes aos... Quem são os pequeninos? Glória a Deus. Nós somos os pequeninos de Deus. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. O reino dos céus foi autorizado, ensinado, experimentado, como ainda é, por todos quantos queriam recebê-lo. Mortos ressuscitados, cegos recuperando a visão, coxos andando, possessos sendo libertos,
surdos e mudos ouvindo e falando, prisões sendo abertas pelo mover dos céus. A pessoa do Espírito Santo derramada quando Jesus subiu. Lembra quando Jesus disse: eu estou indo, mas eu vou mandar um Consolador. Ele estará com você até e lhe mostrará, lhe ensinará todas as coisas. É o mover do Espírito Santo. Jesus foi, mas os seus discípulos, Jesus disse assim: vocês farão coisas maiores do que eu vos darei poder para isso. Não foi assim? A igreja, ao longo desses 2000 anos, o mover do Espírito Santo na igreja, através desses 2000 anos, quantos coxos já foram curados? Quantos cegos já passaram a ver? Quantos possessos já foram libertos em nome de Jesus? Quantos? Uma multidão. Milhares e milhões de almas sendo salvas e os braços de Deus sendo estendidos sobre a terra. Por isso que o reino foi tirado, porque precisava alcançar o mundo. Quando Jesus sobe, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Só precisa crer. A salvação pode ser retirada de quem a rejeitar. Assim como a pedra foi retirada, o povo de Israel rejeitou a Cristo, ao Messias. A salvação, ela pode ser retirada. Jesus, ele é a pedra angular, onde a graça de Deus é manifestada salvadoramente a todos os que creem. Entretanto, é também uma pedra de manifestação de juízo de Deus a todos aqueles que a rejeitaram. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer, quem rejeitar a Cristo, infelizmente, não tem outra opção. Lá no Antigo Testamento, Deus chega para o povo e diz assim: eis que ponho diante de ti 2 caminhos, a vida e a morte. E Deus é tão misericordioso que ele ainda dá deixa, né? Como a gente diz, ele ainda dá deixa. Escolhe, pois, a vida para que você viva. A decisão está na nossa mão. O sacrifício de Jesus foi único. E ele alcança a todo o mundo, a toda gente que o queira. Mas se eu não quiser, se eu rejeitar, infelizmente, a decisão é minha. Todos os que escolheram outra pedra para lhe servir de sustentação serão envergonhados. O peso do juízo das mensagens dessa pedra é capaz de reduzir a pó todos aqueles que não ouvirem e obedecer. Você consegue entender ou imaginar alguém que encontra Jesus e não tem a sua vida mudada? Consegue entender ou imaginar isso? Consegue? Ninguém que encontra Jesus verdadeiramente continua do mesmo jeito. Se continuar, não encontrou Jesus. Não encontrou Jesus. Eu te desafio, leia aqui, da página 1 à última. Se você encontrar alguém que encontrou Jesus naquele tempo pessoalmente e que não saiu mudado, eu rasgo a minha Bíblia. Não tem ninguém. Uns foram curados fisicamente,
outros foram curados emocionalmente, outros foram curados espiritualmente, mas ninguém saiu sem ser abençoado. Ninguém chega na presença de Jesus que não seja transformado. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra tem proferido. Essa o julgará no último dia. Cair sobre essa pedra é viver sem firmeza, sem base forte. É não crer em suas palavras, em seu sacrifício. É não constituí-la como base para um edifício eterno. Nesse caso, esta pedra servirá de pedra de tropeço. Está em Romanos 9, 8, 33. E quem sofre este tropeção não se levantará jamais. A partir do momento que eu rejeitar a Cristo, essa parábola, ela nos traz uma advertência muito séria, muito séria. Eu preciso ter Cristo como base da minha vida. Nós precisamos ter Cristo como base da nossa vida. A gente consegue construir a nossa vida sozinho? Consegue? Quem é o mais experiente aí? Pastor Rosivaldo? Cabeça branca? Consegue, Rosivaldo? Não consigo. Não consigo. O que é que Jeremias diz? Ai de mim que vou perecendo. Se a gente sair dessa base, se a gente rejeitar essa firmeza, esse ângulo, essa perfeição que é Jesus, certamente a minha construção vai ser horrível. O que eu estou deixando como legado? Primeiro para os meus, meu filho, minha filha, minha esposa, a minha família, ela reconhece em mim essa pedra angular, para que elas sigam o mesmo caminho, a mesma direção, ou eles, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos comportando? Estamos rejeitando a pedra? Ou estamos fazendo da pedra a nossa base, o nosso ângulo perfeito? Essa mensagem, essa parábola, essa pedra em específico, se ela for ignorada, e se ela for rejeitada por nós, naquele tempo, o juízo foi qual? A consequência da rejeição de Israel naquele tempo foi qual? A pedra vai ser retirada e levada para outro povo, para que dê fruto. Agora, nós estamos no tempo da misericórdia, da graça. Nós vivemos o tempo da graça. Mas vai chegar o tempo do juízo. E quem é esse juiz? Quem é? A pedra perfeita. Só Ele tem condições e tem autoridade para ser hoje Salvador. Mas em breve Ele será juiz. Na semana passada eu tive o privilégio de ministrar novamente no discipulado, a última lição da revista 2. E nessa lição falava exatamente sobre os 3 juízos inevitáveis.
O juízo que eu não quero estar, e eu espero que também você não queira estar, é o juízo do grande trono branco. Porque no juízo do grande trono branco, só vão estar aqueles que rejeitaram essa pedra. Nós já passamos pelo primeiro juízo, que é o juízo da cruz. Os nossos pecados foram julgados na cruz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu quero estar no tribunal de Deus. Porque no tribunal de Deus vai ser o juízo para galardão. Se nós estivermos lá, e eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Nós estaremos para sermos julgados as nossas obras. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé sem obras é morta. Nesse juízo nós seremos julgados para galardão. É sinal de que nós tivemos como base, durante toda a nossa vida, a pedra angular. Que Deus nos ajude e que estejamos todos lá, em nome de Jesus. Amém. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras.
ao Rei Jesus e o louvor ao Rei a Ti, Deus. A Ti, Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor. A Ti, Jesus. Mais uma vez. Seja o nome do Senhor. Ainda de pé, vamos orar e agradecer, e depois encerramos com louvor de novo, porque o louvor liberta, não é isso? O louvor liberta, nossa alma se rejubila na presença do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai, porque cada vez que nós inclinamos o nosso coração a Ti, Senhor, Tu vais mostrando coisas novas, Tu vais mostrando que dependemos de Ti, Senhor, que precisamos de Ti em todos os momentos. Pai, continua conosco. Vamos sair daqui a pouco, Senhor. Estamos nos alegrando ali na EBF, Senhor, com as crianças. Essa é uma festa nesse lugar, Senhor, porque a Tua presença é que faz tudo isso, Senhor. Não cansamos, não queremos, não abrimos mão dela, Senhor. Continua, Pai, continua conosco, continua nos ensinando, exortando, disciplinando, edificando. Faz aquilo que é necessário, Senhor.
Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Mas nós queremos te dizer que queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti, mais de ti. Vamos cear em casa, tu vai estar conosco. Vamos estar em casa descansando um pouco mais. Tu vai estar conosco, vamos estar no culto às 19 horas. Vem, Pai, nós queremos devotar todo louvor, toda adoração a Ti, Pai, porque só Tu és digno, Tu és único, Senhor. Então recebe, Pai, recebe tudo isso, Senhor, para louvor do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Vamos terminar, Senhor, Te louvando, dizendo para Ti que Tu és santo, santo, santo. Tu és todo poderoso, Tu és o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Pai. Muito obrigado, Pai. Continua conosco. Nos despede na Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Seu Santo Espírito estejam com você, meu irmão, com você que está cheio de júbilo, cheio de alegria, a alegria do Espírito, você que nos assiste em qualquer lugar, que nos acompanha em todos os momentos, desde cedo, desde 9 horas, você que crê e recebe, diga amém. Até o culto das 19 horas, em nome de Jesus. Bom almoço, Deus abençoe. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei